2 Timóteo, capítulo 1, versículos 3 a 5. Dou graças a Deus, a quem, desde os meus antepassados, sirvo com consciência pura, porque, sem cessar, me lembro de ti nas minhas orações, noite e dia. Lembrado das tuas lágrimas, estou ansioso por ver-te, para que eu transborde de alegria, pela recordação que guardo de tua fé, sem fingimento, a mesma que primeiramente habitou em tua avó Lloyd, e em tua mãe Eunice, e estou certo de que também em ti. Vamos orar. Senhor, nós estamos na tua presença em oração novamente, Pai, e queremos nesse momento pedir ao Senhor, Pai, a tua graça, para que possamos, ó Deus, compreender a tua palavra. Ó Pai, que o Senhor abra, Senhor Deus, o entendimento, abra o coração de cada um que aqui está e a todos aqueles a quem esta mensagem chegar, ó Deus, para que, Senhor, a Tua palavra não volte vazia, mas que a Tua palavra, Senhor, transforme, edifique, faça morada em cada coração. É isso que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Na última segunda-feira, dia 8 de maio, faleceu a chamada rainha do rock brasileiro, Rita Lee. E Rita Lee, ela teve uma influência em toda uma geração que viveu ali a sua juventude nos anos 70 e 80. E justamente nos anos 80 foi um ano em que muitas bandas de rock nacional começaram e fizeram muito sucesso entre a juventude daquela época. Titãs, Ira, Barão Vermelho, Blitz, Engenheiros do Havaí. Quem viveu nesta época e que era jovem e gostava desse tipo musical, desse estilo musical, deve ter tido discos de vinil ou talvez fitas cassete com essas músicas. E em 1986, um outro grupo de rock chamado Paralamas do Sucesso lançou uma música chamada Alagados. Uma música em que eles faziam uma crítica à desigualdade social nas grandes cidades, especialmente as pessoas que moravam ou que moram nos lugares mais periféricos, as conhecidas favelas. E uma das partes mais icônicas da letra desta música, que é uma música chiclete, que tocava nas rádios FM naquela época, é a parte que diz assim: a arte de viver da fé só não se sabe fé em quê. Se você lembra dessa música, você vai se lembrar justamente dessa letra que grudava na cabeça da gente. E por que eles usaram essa expressão? Ali eles estão dizendo o seguinte, que o brasileiro é uma pessoa de fé. O brasileiro, especialmente aquele que vive uma vida sofrida nas favelas das grandes cidades, é uma pessoa que tem fé que as coisas um dia vão melhorar. Aliás, desde a escola nós aprendemos justamente isso. Eu não sei como é que é ensinado hoje na escola, mas na minha época eu aprendi o seguinte, que o Brasil é um país em desenvolvimento. Mas parece que nunca se desenvolve, né? Sempre está em desenvolvimento. Então, com isso, o brasileiro é um povo que se auto-intitula um povo de fé. Um povo que crê que as coisas um dia vão melhorar. Um povo que de tempos em tempos colocam a sua fé em determinados políticos, que colocam a sua fé em ídolos do esporte, que colocam a sua fé
em notícias da grande imprensa e nas informações dos grupos de WhatsApp, que colocam a sua fé em santos, em comunicação com mortos, em pedras, em cristais, em horóscopos, colocam a sua fé até em Jesus Cristo. Olha, até em Jesus o brasileiro acredita. A própria Rita Lee era uma mulher de fé. Rita Lee era conhecida por ser uma mulher esotérica. Nas capas dos seus discos, nos seus shows e nas suas entrevistas, ela não escondia isso. E uma fã dela recentemente disse o seguinte sobre ela: ela sempre foi fiel a si mesma. Ou seja, ela tinha fé em si mesma. E meus irmãos, os Paralamas do Sucesso estavam certos em dizerem que o brasileiro, ele vive da fé, só não se sabe fé em quê. Isso porque o brasileiro, ele tem uma fé ao estilo metralhadora. Ele dispara a sua fé para tudo quanto é lado, ele acredita, ele crê em tudo quanto é coisa. Isso porque, meus irmãos, o homem, ele foi criado para adorar. O homem é um ser adorador. O pastor A.W. Tozer, tem o Pink também, né? Mas esse aqui é o Tozer. A.W. Tozer escreveu: o propósito para o qual fomos criados, segundo a Bíblia, é adorar a Deus e desfrutar da sua presença eternamente. Nós lemos agora há pouco na liturgia o Salmo 95, versículo 6, nos convidando: vinde, adoremos e prostremo-nos, ajoelhemo-nos diante do Senhor que nos criou. Então nós somos convidados, toda a criação, especialmente o homem criado à imagem de Deus, ele é chamado pelo próprio Deus na sua palavra a vir e adorá-lo. Adorar a Ele, adorar ao Criador. Acontece que com a queda, o homem deixou de adorar o Criador e passou a adorar a criatura, conforme diz Romanos 1, 25. Quando Paulo escreveu o seguinte, que os homens mudaram a verdade de Deus em mentira, adorando e servindo a criatura no lugar do Criador. E assim são as pessoas sem Cristo, assim é o homem caído. Ele tem fé, ele diz ter fé, e ele tem fé em diversas coisas, e diz ter fé até em Deus, mas especialmente ele tem fé na criatura. E hoje é Dia das Mães. E o brasileiro, uma boa parcela do povo brasileiro, tem fé na mãe mais famosa da história, Maria, que no Brasil recebeu a alcunha de Aparecida. Mais uma que tem fé. Como escreveu Calvino, o coração humano é uma fábrica de ídolos. Calvino estava certo. Nosso coração produz muitos ídolos e o maior dos ídolos que nós temos somos nós mesmos. Nós idolatramos o nosso próprio eu, nós idolatramos o nosso próprio coração. Por isso, aquela fã de Rita Lee estava certa a dizer que ela foi fiel a si mesma. Ela tinha fé em si mesma, ela idolatrava a si mesma. E assim é o homem sem Cristo. E assim somos até nós que temos a Cristo. Às vezes cometemos esse pecado. Por isso eu faço uma pergunta. Será que nós, cristãos, podemos dizer que nós temos uma fé coerente, uma fé correta? Será que de fato podemos dizer que nós temos fé, adoramos somente a Cristo, solos Cristos? Quais as evidências da fé cristã? Paulo, escrevendo a sua segunda carta a Timóteo, e essa carta foi a última carta inspirada de Paulo, apesar de nós encontrarmos Tito aqui na ordem do cânon bíblico, depois de 2 Timóteo, na verdade Tito foi escrito antes. 2 Timóteo foi a última escrita inspirada de Paulo. Paulo já estava velho, Paulo estava preso, Paulo estava próximo ao seu martírio e ele sabia disso. E 2 Timóteo é uma carta muito emocionante. É uma carta carregada de sentimentos, carregada de emoções. É uma carta como se fosse de instruções finais, de despedida, direcionada ao seu filho na fé.
Timóteo, um jovem pastor que Paulo havia discipulado, que Paulo havia caminhado com ele. E Timóteo aqui, meus irmãos, era um homem de fé. Mas qual que era a diferença de Timóteo com o brasileiro que diz também ser gente de fé? O fato é que Timóteo tinha uma fé cristã verdadeira. E eu gostaria de ver com os irmãos exatamente este tema nesta noite: evidências da fé cristã. E a primeira evidência que esse texto nos mostra é que a fé cristã é uma fé que traz alegres recordações. Olha os versículos 3 e 4. Paulo diz: dou graças a Deus, a quem desde os meus antepassados sirvo com consciência pura, porque sem cessar me lembro de ti nas minhas orações, noite e dia. Lembrado das tuas lágrimas, estou ansioso por ver-te, para que eu transborde de alegria. Algumas semanas atrás, no boletim dominical, os irmãos encontraram um texto que eu escrevi falando a respeito da saudade. Algumas pessoas vão dizer que essa palavra saudade encontra-se apenas na língua portuguesa, mas o fato é que todo mundo sente saudade, todo mundo sabe o que é saudade. A saudade acontece quando nós rememoramos o passado e lembramos com saudade do passado, lembramos com alegria do passado. Filipenses 1:8, Paulo diz o seguinte nesse texto: pois minha testemunha é Deus, da saudade que tenho de todos vós, da terna misericórdia de Jesus, de Cristo Jesus. Ou seja, Paulo ele tinha boas recordações, boas lembranças daqueles irmãos da igreja de Filipos e também aqui, conforme nós vimos no texto de hoje, de Timóteo. Paulo tinha saudade de Timóteo. Por quê? Porque quando a figura de Timóteo vinha à cabeça de Paulo, ele lembrava com alegria, ele lembrava com satisfação, ele se recordava de Timóteo. Mas vejam, a recordação de Paulo não era apenas um lembrar por se lembrar. Puxa, que saudade de Timóteo. Mas Paulo, ele se recordava de Timóteo e da fé que Timóteo possuía nas suas orações. Ele diz no final do versículo 3, me lembro de ti nas minhas orações, noite e dia. Paulo nos mostra, meus irmãos, que lembrar por lembrar apenas não faz sentido para o cristão. Creio que muitos de nós aqui, se não todos, conhecemos irmãos que fizeram parte das nossas vidas, que marcaram as nossas vidas e que estão distantes. Ou porque nós nos mudamos, ou porque eles se mudaram, às vezes se mudaram de igreja, ou às vezes se mudaram de cidade, estão longe da gente. E quando a gente se lembra desses irmãos, a gente se lembra com saudade, com alegres recordações. Mas como que deve ser essa nossa lembrança? Paulo nos mostra aqui que ele se lembrava da fé de Timóteo nas suas orações, noite e dia, ou seja, Paulo orava por aquele jovem ministro. Paulo, ele se lembrava do seu filho na fé, Timóteo, orando por ele. Então, quando nós nos lembramos de irmãos queridos que passaram por nós e que estão longe da gente, e que alguns talvez a gente nunca mais veja porque se mudaram para muito longe, a gente se lembra não apenas se lembrando, tendo lembranças na mente, mas orando. Nós precisamos, meus irmãos, aprender a tarefa, o exercício da intercessão. Orarmos uns pelos outros, nós que estamos perto uns dos outros, mas orar também por aqueles que estão distantes. Orar por aqueles que passaram e estão longe da gente. Lembrar-se com alegria, mas colocar diante de Deus, diante do trono da graça do Senhor, estas pessoas em nossas orações. Paulo se recordava de Timóteo, se recordava das lágrimas, versículo 4, de Timóteo, que provavelmente foram derramadas na despedida.
quando Paulo e Timóteo se viram da última vez. Você se lembra quando você se despediu de uma pessoa que faz tempo que você não vê? Se lembra? Eu me lembro de algumas pessoas assim. Pessoas que a gente tem saudade, né? Mas não sinta apenas saudade, ore por elas, interceda por elas. Paulo ele fez isso também lá em Filipenses 1, 3 e 4, ele disse: dou graças ao meu Deus por tudo que recordo de vós, fazendo sempre com alegria súplicas por todos vós em todas as minhas orações. Em Efésios 1, 15 e 16, ele escreveu àquela igreja: por isso também eu, tendo ouvido a fé que há entre vós, no Senhor Jesus, e o amor para com todos os santos, não cesso de dar graças por vós, fazendo menção de vós nas minhas orações. Paulo, ele orava pelas igrejas, oravam por aqueles irmãos que haviam passado, que estavam longe. Por quê? Porque ele imitava Cristo. Cristo é o nosso intercessor. E na véspera da sua morte, Cristo orou não somente pelos discípulos que estavam perto, os 11, mas também por aqueles que estavam longe. Longe não somente geograficamente, mas temporalmente. Lá em João 17, Jesus orou por mim e por você. João 17, 20, nós lemos o seguinte: não rogo somente por estes os 11, mas também por aqueles que vierem a crer em mim por intermédio da sua palavra. Meus irmãos, nós vemos que a Bíblia nos mostra que aqueles irmãos de fé que passaram por nós temos alegres recordações. E nós devemos interceder por essas pessoas. E nós temos a grande facilidade de se esquecer. A nossa vida muitas vezes é tão corrida, tanta coisa para fazer no nosso dia a dia, que a gente ora pouco. Mas veja, Paulo orava, versículo 3, no final do versículo 3, ele orava por Timóteo noite e dia. Paulo conhecia muita gente. Paulo tinha sido pastor de diversas igrejas. Paulo tinha sido um missionário que plantou várias igrejas. Mas Paulo lembrava dos irmãos, especialmente de Timóteo, noite e dia nas suas orações. Como é bom saber que tem pessoas longe de você orando por você. Hoje é dia das mães, faz 10 anos que estou morando, mais de 10 anos na verdade, que estou morando longe dos meus pais, longe da minha família, da minha cidade, longe dos irmãos da minha igreja mãe. E minha mãe ora por mim todos os dias, meu pai, irmãos, a minha irmã ora por mim todos os dias. Eu oro por esse pessoal e eu tenho saudade desse pessoal. E vejam, meus irmãos, é maravilhoso você receber uma mensagem ou uma ligação de alguém que está longe e falou: estou orando por você. Às vezes você está passando por aquele momento tão complicado na sua vida, mas tem alguém longe que está orando por você. Olha, não me esqueço de você das minhas orações. E a recíproca é sempre verdadeira, porque nós também devemos orar por aqueles que estão longe de nós. Assim como o nosso irmão mais velho Jesus não somente orou lá em João 17, mas ainda hoje ele continua intercedendo por nós junto ao Pai. A primeira verdade, ou a primeira evidência que nós vemos da fé cristã, da fé de Timóteo, era uma fé que despertava alegres recordações. A segunda é que era uma fé autêntica. Ele diz assim, no versículo 5, pela recordação que guardo de tua fé sem fingimento. Só essa primeira parte, o 5, parte A. Sua fé sem fingimento. Uma virtude rara é a sinceridade. Algumas pessoas confundem sinceridade com grosseria. Na verdade, elas não são sinceras, elas são grossas. Porque às vezes suas respostas têm a verdade, são respostas verdadeiras, mas com uma embalagem grossa. E grosseria não tem nada a ver com sinceridade, com autenticidade. O cristão sincero é um cristão amoroso. Ele fala a verdade, sim,
mas ele fala a verdade em amor, sem denegrir o outro, sem machucar o outro como prova da sua lealdade. Mas às vezes, mesmo que a gente seja amoroso, a verdade ela machuca. Provérbios 27:6 diz o seguinte: leais são as feridas feitas pelo que ama, porém os beijos de quem odeia são enganosos. Então, mesmo que você fale a verdade com todo o cuidado, às vezes a verdade vai machucar. Mas Paulo se lembrava que a fé de Timóteo era uma fé verdadeira, era uma fé sincera, era uma fé sem fingimento. E meus irmãos, dentro do corpo de Cristo, muitas vezes temos falsos crentes. Não sei se você se lembra, mas quando Jesus disse aos apóstolos no cenáculo que um deles o trairia, ninguém desconfiou de Judas Iscariotes. Eles começaram a se perguntar: porventura sou eu? Porventura sou eu? Eles desconfiavam de si mesmos, mas não de Judas. Judas era o apóstolo acima de qualquer suspeita, ninguém duvidava dele. E às vezes na igreja nós temos pessoas assim, meus irmãos, pessoas que nos enganam, que têm uma capa de sinceridade, mas não são sinceras. Nós lemos aqui em Provérbios 27:6 que os beijos de quem odeia são enganosos. E com o que Judas traiu Jesus? Foi justamente com um beijo. Meus irmãos, vejam, a palavra grega usada aqui por Paulo sem fingimento é a palavra anipócritos, que significa sem hipocrisia. O que é hipocrisia? Vamos pensar numa coisa aqui, irmãos. Na Grécia Antiga, os atores eles eram conhecidos como hipócritas. Era a palavra grega usada para definir os atores no teatro grego. Eles eram os hipócritas. Por quê? Porque ali eles desempenhavam, eles interpretavam papéis, até mesmo papéis femininos. Só haviam atores homens, então quando precisava numa peça ali ter um papel feminino, o homem ele se vestia como mulher e ali ele interpretava. Eles usavam às vezes máscaras para definir as emoções, ou com alegria ou com tristeza. Mas, na verdade, aquilo era apenas um fingimento, aquilo era apenas ficção, aquilo não era de verdade. Você não pode confundir o personagem com o ator, seja na Grécia Antiga, seja nos dias de hoje. Então, o hipócrita é aquela pessoa que finge ser alguém que ela de fato não é. E tinham pessoas assim na igreja nos tempos do Novo Testamento, como Judas, como Simão o Mago, como Demas, como Alexandre o Latoeiro. Pessoas que estavam mais preocupadas com seus próprios interesses do que com a causa de Cristo. Eles não eram verdadeiros cristãos, a sua fé não era autêntica. Mas esse não era o caso de Timóteo. Timóteo despertava em Paulo uma recordação de uma fé sem fingimento. Sem fingimento. E vejam, Paulo quando escreveu isso daqui, Paulo estava preso, Paulo estava velho, Paulo conhecia muita gente, Paulo foi julgado. Então você pode pensar o seguinte comigo: puxa, se Paulo era alguém tão amado, era alguém tão conhecido, várias pessoas iriam defender Paulo no seu julgamento. Mas não foi bem isso que aconteceu. Lá em 2 Timóteo 4, versículos 9 a 16, ele escreveu assim a Timóteo. 2 Timóteo 4, 9 a 16, procura vir ter comigo depressa, porque Demas, tendo amado o presente século, me abandonou e se foi para Tessalônica. Crescente foi para a Galácia, Tito para a Dalmácia, somente Lucas está comigo. Toma contigo Marcos e traze-o, pois me é útil para o ministério. Quanto a Tíquico, mandei-o até Éfeso. Quando vieres, traze a capa que deixei em Troade, em casa de Carpo, bem como os livros, especialmente os pergaminhos. Alexandre o Latoeiro causou-me muitos males. O Senhor lhe dará paga segundo as suas obras. Tu guarda-te também dele, porque resistiu fortemente às nossas palavras. Na minha primeira defesa, ninguém
foi a meu favor, antes todos me abandonaram. Que isto não lhe seja posto em conta. Quantas pessoas que Paulo conhecia e quantas pessoas abandonaram Paulo, pessoas que resistiram a Paulo. Somente Lucas está comigo, os outros estavam distantes. E Paulo fala para Timóteo: vem logo, vem depressa, eu preciso de você, eu preciso da sua presença, e traz João Marcos comigo. E é lindo esse texto, porque eu não sei se você se lembra que lá em Atos, Paulo e Barnabé discutiram, brigaram por causa de João Marcos. E agora houve uma reconciliação e Paulo fala: traz Marcos. Outro que tinha uma fé sincera, senão Paulo não pediria que ele viesse com Timóteo. Por isso, meus irmãos, é bom ter perto de nós pessoas com uma fé sem fingimento. É bom ter crente perto da gente. Como é bom naquela hora que você mais precisa, como era o caso de Paulo, ter um irmão que seja. Não serão muitos. Não serão muitos. Mas nós vemos que servos de Deus do passado tinham 1, 2, alguém estava com eles. E é muito bom quando você está sofrendo, quando você está passando por uma tribulação. Um irmão, uma irmã, ou 2, vai até você, te procura, está perto de você. Ou você pode contar com essa pessoa e você procura essa pessoa e está perto de você. Por isso, meus irmãos, cristãos verdadeiros, cristãos que têm uma fé autêntica, sem fingimento, são cristãos dignos de estarem perto de nós. Mas Paulo nos mostra ainda uma terceira e última evidência da fé cristã, que é uma fé ensinada. Vamos ler novamente a parte B do versículo 4 e o versículo 5. Ele diz assim: para que eu transborde de alegria pela recordação que guardo da tua fé sem fingimento, a mesma que primeiramente habitou em tua avó Lóide e em tua mãe Eunice. E estou certo de que também em ti. Olha o que Paulo está falando aqui. Eu destaco aqui no versículo 5 o seguinte, que ele fala que a fé sem fingimento de Timóteo é a mesma que primeiramente habitou em Lóide, sua avó, e Eunice, sua mãe. Com quem que Timóteo aprendeu a ser crente? Com quem que Timóteo aprendeu a palavra de Deus e aprendeu a ser um cristão sincero, autêntico, verdadeiro? Com sua avó e com a sua mãe. Era a mesma fé que elas tinham, era a fé de Timóteo, Paulo está dizendo aqui. E Paulo diz que essa fé era uma fé que habitou, ou seja, ela morava nessas pessoas. A palavra grega que Paulo usa aqui para habitar é a palavra enoikel, que significa morar, residir, habitar. Ou seja, era uma fé que estava fixa nesses corações. O morador, ele se fixa naquela residência, ele não está de passagem, ele não é um visitante, ele não é alguém que está ali um período de tempo curto e depois vai embora. Mas o morador, ele se fixa ali e mora muitos anos ali. Assim era a fé de Timóteo, de Lóide, de Eunice. Era uma fé sincera, sem fingimento, que habitava em seus corações. Era uma fé permanente. E como é que nós sabemos disso na Bíblia, além desse texto? Bom, o próprio Paulo vai nos ajudar em outros 3 textos que eu queria que você visse. Primeiro, Efésios 2:8, ele diz assim: porque pela graça sois salvos, mediante a fé. E isto, ou seja, a fé, não vem de vós, é dom de Deus. Então veja, a fé é um dom, é um presente de Deus. Depois, Efésios 1:3, um pouquinho antes, Paulo disse o seguinte, Efésios 1:13, aliás, 1:13, em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, olha a fé aí,
fostes selados com o Espírito, com o Santo Espírito da promessa. Ou seja, quando nós tivemos fé em Cristo, quando nós cremos em Cristo, nós fomos carimbados, selados com o Espírito Santo. E uma vez que você foi selado com o Espírito Santo, ele mora em você. Ele não sai mais de você. É o que Paulo vai dizer aqui nessa carta mesmo, 2 Timóteo 1,14. Guarda o bom depósito, mediante o Espírito Santo que habita em nós. A mesma palavra, enoikel. Vejam, meus irmãos, então, olha só. O Espírito Santo, a partir do momento que ele nos deu entendimento, nós cremos, ele mora na gente, ele nos selou, ele está conosco, ele habita em nós e ele vai ficar conosco para sempre. Aí, vem uma música gospel, vem um louvor e me fala assim, abro aspas, Espírito Santo, pode se achegar e fazer morada em mim. Faça morada em mim. E repete, faça morada em mim. Faça morada. Peraí, mas ele já faz. Nem o ímpio pode cantar isso, porque o ímpio não tem como ele pedir para o Espírito Santo, vem morar em mim. É Deus quem nos tirou das trevas e nos trouxe para a sua luz. É Deus quem nos deu vida quando nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados. É Deus que olha para aquela casa suja e imunda que era o nosso coração, Ele entra, Ele limpa e Ele mora ali. Você não escolhe ter fé. É Ele que te converte. Você não vai até Ele. É Ele quem vai até você. Você não busca a salvação. É Ele que te busca morto e te dá vida. Então Ele habita em nós. Ele mora dentro da gente. A fé, meus irmãos, é um dom de Deus, é um presente de Deus. E vejam, irmãos, a gente sabe destas coisas porque nós fomos ensinados. Timóteo sabia destas coisas porque ele foi ensinado. A fé que habitava nele era a mesma fé que habitava na avó, que habitava na sua mãe. O próprio Paulo, vamos voltar um pouquinho aqui para o versículo 3 novamente. Paulo ele fala assim, dou graças a Deus a quem desde os meus antepassados sirvo com consciência pura. Ou seja, Paulo servia a Deus porque ele havia aprendido com seus antepassados a servirem a Deus. Paulo ele foi criado num lar judeu. Lembra que Paulo era filho de fariseus. E os fariseus, eles tinham uma qualidade. A gente fala que o fariseu, era hipócrita e tudo mais, e de fato eles se tornaram, porque eles não começaram mal. Eles começaram bem, depois que eles acabaram se desviando. Mas os fariseus, eles tinham uma qualidade. Eles eram zelosos pela lei. Então os pais de Paulo, os antepassados de Paulo, ensinaram Paulo as Escrituras. E nós vimos hoje de manhã, o que eram as Escrituras que Paulo foi ensinado, que Timóteo foi ensinado? O Antigo Testamento, que falava de Cristo, que fala de Cristo. Então, Paulo está mostrando o seguinte, a importância, tanto na vida dele, como na vida de Timóteo, de ser ensinado pelas gerações anteriores a palavra de Deus. Paulo, assim como Timóteo, ou melhor, Timóteo, assim como Paulo, teve o privilégio de ser ensinado pela sua mãe e pela sua avó. Lá em Romanos 16, nós vamos ver essa família pela primeira vez. Eunice, que é citada pelo nome aqui, a mãe de Timóteo, era uma judia crente casada com um homem grego, um homem que não era crente. Era um casamento misto. Eunice não teve o privilégio de ter o seu marido ao seu lado ensinando o pequeno Timóteo a palavra de Deus. Lloyd, que é o que tudo indica, era a mãe de Eunice, que foi quem ajudou Eunice a educar Timóteo na palavra de Deus. Vejam, meus irmãos, elas dedicaram a vida delas para ensinar aquele menino a lei de Deus, a Bíblia.
Certamente, tanto Lloyd como Eunice, que conheciam a Bíblia do Antigo Testamento, elas conheciam os seguintes textos que eu vou mostrar para vocês. Primeiro, Deuteronômio 6, 5 a 7. Diz assim: amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de toda a tua força. Essas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Tu as inculcarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa e andando pelo caminho, e ao deitar-te, ao levantar-te. Provérbios 22, 6. Ensina a criança no caminho em que se deve andar, e ainda quando for velho não se desviará dele. E o Salmo 78, 3 e 4. O que ouvimos e aprendemos, o que nos contaram nossos pais, não o encobriremos a seus filhos, contaremos à vindoura geração os louvores do Senhor e o seu poder e as maravilhas que ele fez. Então, meus irmãos, essas mulheres que não tinham ali o homem junto com elas, no caso Eunice, a mãe, não tinham o apoio do seu marido, elas conheciam a palavra. Porque se elas ensinaram Timóteo, é porque elas conheciam aquilo que deveria ser ensinado. Se você teve o privilégio de ser ensinado por uma mãe crente, por um pai crente, como eu tive, você sabe do que eu estou falando. Se você teve o privilégio de aprender através de irmãos mais experimentados, na escola dominical, nos cultos, em conversas, em estudos bíblicos, você sabe do que eu estou falando. Tudo que nós sabemos, nós fomos ensinados a amar a Jesus, ensinados a reverenciar, a adorar ao Senhor, ensinados que nós somos completamente dependentes dEle, ensinados a respeito da nossa salvação da cruz. E é essa a nossa tarefa agora, passar o bastão, ensinar as próximas gerações. Você que já aprendeu, você que já foi ensinado, você que já é adulto, você então tem a incumbência de ensinar as próximas gerações. Se você é pai, você é mãe, você vai fazer isso na sua casa. Mesmo que você não seja pai ou mãe, ou mesmo que seus filhos já estejam crescidos, na igreja, nós ensinamos uns aos outros. Não é apenas o pastor, não são apenas os presbíteros, não são apenas os professores de escola dominical que ensinam. Mas nós ensinamos uns aos outros, nós aprendemos uns aos outros quando estamos reunidos como igreja. Então, será que você tem... Quem na igreja você tem ensinado com a sua vida? Quem na igreja você tem mostrado Cristo com a sua vida? Porque a fé, ela é passada. A fé que habita em nós, ela é passada para as próximas gerações. Ela é ensinada. Veja, filho de crente não é crentinho, ninguém nasce crente, mas precisa ser ensinado. Então o crente que tem filhos pequenos, ele tem que trazer o filho na igreja, porque o filho não vai para a igreja sozinho. Tem que trazer o filho na igreja. Se você tem filho pequeno ou mesmo adolescente, você tem que pegar o seu filho, sentar todos os dias e ler a Bíblia com ele e orar com ele. Você ensina a criança no caminho, você ensina ela a orar, você ensina ela a ler a Bíblia, você ensina ela a vir à igreja, você ensina ela a ser um cristão na escola, no trabalho, onde quer que ela estiver. Essa é a nossa fé, meus irmãos. Por fim, encerrando, eu pergunto: em quem você tem fé? Somente em Cristo? Nós não somos como o brasileiro daquela música. Nós sabemos em quem nós temos fé. Mas nós temos fé somente em Cristo? A nossa fé deixou boas recordações naqueles que estão longe? Quando aqueles que estão longe de você se lembram de você, eles têm boas recordações. Puxa, a fé daquele meu irmão, a fé daquela minha irmã me ensinou muitas coisas. Você ora por essas pessoas, aquele meu irmão que está longe, aquela minha irmã que está longe. Você coloca nas suas orações essas pessoas.
Sua fé é autêntica e sem fingimento. Podemos dizer que nós somos autênticos na nossa fé. Aquilo que nós professamos, nós praticamos. E, por fim, a fé que você aprendeu tem ensinado a outros irmãos, especialmente às próximas gerações? Você tem passado o bastão ou você está segurando o bastão com você? Aquilo que você aprendeu, você tem passado para frente? Tem ensinado os mais novos? Que o Senhor nos fortaleça, meus irmãos, que Ele fortaleça a nossa fé, que Ele nos abençoe, que Ele nos ajude a sermos crentes verdadeiros, autênticos, crentes que ensinem, crentes que deixem boas recordações para a glória dEle. Amém.